Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Dev Show. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre linha de comando. Eu sou André Seco e desenvolvedor que é desenvolvedor já sofreu para sair do VI. E aí pessoal, meu nome é Everton Jordão e VI é pior que Vim. Olá pessoal, meu nome é Milton Câmara, mais conhecido como Chiquinho Scarpa dos MVPs. Olá pessoal, Renato Groff e parte dos meus bots usam Bash, parte usa PowerShell e mais nenhum utiliza prompt do MS-DOS. Fala pessoal, aqui é o Thiago Bertuzzi e PowerShell pra mim é o casco azul do Mario Kart. Muito bem, pessoal. Então, para começar o nosso papo aí sobre linha de comando, a gente vai falar aí um pouco das vantagens e desmistificar algumas coisas em relação a quem gosta de trabalhar mais com a tela preta do que com uma interface mais bonitinha aí para guiar o desenvolvimento ou guiar a tarefa que você está tentando desempenhar em alguma área da tecnologia, seja infra, seja o foco aqui que seria um pouco mais desenvolvedores, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Lembrando aqui que a gente está com um convidado especial, que é o Everton Jordão, mais conhecido como o especialista de PowerShell aqui da galera, né? Fala aí, Everton. Bondade de vocês, pessoal. Eu brinco um pouco com PowerShell, vai fazer 3 anos mais ou menos, e vamos dividir um pouco aí o que passado 3 anos eu pude ver aí na utilização da ferramenta. Show de bola. Bom pessoal, para começar aqui o papo, eu gostaria de puxar algo que muitos veem como uma treta ou discordam muito entre si, né? Que é se o desenvolvedor vai utilizar para determinados casos aí, a linha de comando, ou ele deve utilizar uma UI, né, uma User Interface, para ganhar produtividade. O que vocês acham? Com linha de comando, eu consigo ser tão produtivo quanto com uma UI de alguma IDE, por exemplo, Visual Studio? Então, pessoal, o pessoal que está aqui hoje no podcast, todos têm experiência com a plataforma .NET, isso já vem de anos, né? E uma coisa que nós já comentamos entre nós, né, e que até motivou a realização desse podcast é o fato que mais recentemente o uso de PowerShell e Bash, de linha de comando no geral, passou a ser mais frequente entre desenvolvedores .NET. A gente já vinha de um background muito focado no uso do Visual Studio. Não existia o Visual Studio Code, né? Então, para a gente era extremamente comum fazer as coisas pelo Visual Studio, usando assistentes que a IDE nos oferecia e, sendo bem sincero, né, negligenciando essa parte de linhas de comando. O que eu posso falar desses anos aí que a gente está mergulhado no .NET Core é que uma série de coisas, o uso de linha de comando acaba simplificando, né, trazendo maior agilidade, né? Você pode fazer as coisas, seja via PowerShell, via Bash, criar novos projetos para trabalhar com .NET Core, adicionar referências, enfim, realizar aí uma série de configurações e testes com utilitário de linha de comando do .NET Core, né? E isso acaba economizando aí uma série de cliques no mouse, telas que apareceriam na IDE. Só que por outro lado a gente sabe que para algumas coisas o Visual Studio é extremamente produtivo. Quem trabalha com .NET sabe que pelo Visual Studio Code, se você vai implementar algo com .NET Core, tem uma série de coisas que você não tem assistentes, né, para fazer. Então a gente tenta buscar um equilíbrio, utilizar o Visual Studio, onde ele traz maior
produtividade, e utilizar a linha de comando quando ela mostra tanto flexibilidade quanto maior velocidade nas nossas tarefas. Complementando aí o que o Renato falou, a gente que trabalha com ferramenta para poder automatizar a tarefa, principalmente para poder fazer, para compilar, para poder fazer deploy, para poder provisionar ambiente, né? A galera aí que trabalha mais com automação. E uma coisa que eu sempre comento com o pessoal o Visual Studio ele é uma ferramenta que basicamente ele por um lado ele é muito bacana pelo fato de ele é uma mãe pra gente, porque você tem muita produtividade, mas por um outro lado eu vejo que deixou nós desenvolvedores um pouco, não sei se é mal acostumado a melhor palavra, mas eu percebo que tem pessoas que trabalham com Visual Studio e se você perguntar para essa pessoa como que compila uma aplicação .NET Full, por exemplo, ela não vai ter este conhecimento, porque ela está simplesmente acostumada com o play que o Visual Studio te dá ali, e aí automaticamente por trás dos panos, através de linhas de comando, ele vai fazer todo o processo que a gente utiliza para poder compilar uma aplicação. E como o Renato falou, depois que o .NET Core chegou, basicamente isso mudou um pouco a cabeça de nós desenvolvedores, de como nós lidamos com esse tipo de situação, né? Então, assim, o .NET Core forçou a gente a entender como que realmente uma aplicação ela é compilada, né? Então, quais são os passos que aquela aplicação precisa ser utilizado para ela ser compilada, ou para poder baixar as dependências, ou para adicionar uma dependência. E isso tudo, no Visual Studio, o padrão, ele fica implícito, né? Porque a gente está acostumado a dar o build ou publish, por trás dos panos ele já faz todos os comandos que eu acredito, na minha visão, todo desenvolvedor deveria saber. Pessoas que vêm de linguagens Open, por exemplo, que trabalha com Node, normalmente já tem esse conhecimento, né? Porque basicamente você faz tudo através de linha de comando, né? Então você utiliza os CLIs aí dos frameworks, né? Por exemplo, o NPM, no caso do .NET tem o .NET, tem o Azure CLI, enfim, é basicamente isso. Eu acho que, complementando você, Milton, eu vejo também que muita gente ficou mal acostumada, realmente. Você vê, às vezes, assim, o pessoal que está tentando migrar para .NET Core, né? A gente tem, inclusive, aí um episódio sobre isso, né? Sobre esse assunto no próprio Dev Show, né? Mas, assim, a gente percebe que muita gente que está saindo do mundo .NET Full, indo para .NET Core, num primeiro momento, né, fica um pouco escandalizada, né? Poxa, vocês usam bastante linha de comando, tal, e as pessoas às vezes ficam com aquela sensação, nossa, vai ser difícil de assimilar isso. O que a gente fala em palestras, em meetups, dando consultoria também, é que uma vez que você se habitue com linhas de comando, são poucos comandos para fazer as principais tarefas, você vai conseguir, de certa forma, combinando ainda com o uso, seja do Visual Studio, do Visual Studio Code, ou do Visual Studio for Mac, você vai conseguir, combinando linha de comando com IDE, maior produtividade. Você tenta, dessa maneira, aglutinar, né, o melhor de dois mundos. Exatamente. Só para complementar aqui, eu não estou dizendo que o Visual Studio ele deixe as pessoas mal acostumadas num ponto de vista assim, talvez ruim. Eu estou falando que o fato de ser tão fácil, às vezes a gente nem se atentou a esse tipo de coisa, mas o fato do Visual Studio ter ferramentas de clique, por exemplo, você vai, por exemplo, fazer um commit de um código. Eu particularmente utilizo o Visual Studio, eu não saio do Visual Studio para poder ir para a linha de comando, porque eu já estou ali dentro da IDE. Para mim fazer um commit ali,
Eu já tenho ali o Team Explorer, para mim é muito mais simples, entendeu? A não ser que eu esteja trabalhando com outro tipo de projeto, por exemplo, .NET, até .NET Core, se eu tiver no Visual Studio, eu trabalho com o Team Explorer. Mas outras ferramentas, por exemplo, como Node, né, às vezes eu já trabalhei com Ionic também, então basicamente aí eu faço através de linha de comando mesmo, mas depende da situação que a gente está trabalhando aí, que eu vejo que a linha de comando realmente faz sentido, entendeu? Eu já peguei gente que trabalha com Visual Studio e ainda assim prefere sair do Visual Studio para poder fazer seus commits dentro do command line. Eu particularmente acho que já dentro do Visual Studio já faz mais sentido. Você já tem lá já algumas opções para você poder atrelar algumas informações junto do seu commit e tudo mais. Então, para mim, vai do ambiente que você está trabalhando. Eu até colocando aqui a minha opinião em cima também, o que eu acho legal, assim, puxando dos dois assuntos, tanto do que o Milton falou dos commits, quanto que o Renato falou do ASP.NET Core, assim. Eu acho assim, o legal da gente ter a possibilidade da linha de comando e não ficar preso à IDE, é que a gente também não fica preso aos sistemas operacionais. Então, por exemplo, a gente tem hoje o Visual Studio no Windows para fazer nossos projetos, etc. E a gente tem o Visual Studio no Mac. Mas a gente não tem o Visual Studio no Linux. Então, pela possibilidade de eu poder criar meus projetos na linha de comando, eu posso expandir isso para qualquer SO Linux e trabalhar com VS Code, por exemplo. Ou seja, eu não estou prendendo as pessoas que querem trabalhar com ASP Core de não poder por causa de uma IDE, uma tecnologia. Então, se você acaba aprendendo utilizando o ASP.NET Core na linha de comando, você está pronto para qualquer SO, a utilização da linha de comando. Quanto à questão do Git, eu já sou o contrário do Milton. Eu prefiro usar o Git na linha de comando. Por quê? Eu acho assim que a gente tem mais controle nos comandos do Git, na linha de comando, do que na IDE. Por mais que o Visual Studio tenha um Team Explorer legal, bem trabalhado lá para os commits, para os pushes, eu acho que aquela parte do FET dele, que junta muitos comandos, as coisas do Visual Studio, é mais fácil eu ter controle no terminal, quando eu dou um add de um arquivo, quando eu preciso fazer um stash no Git, por exemplo, quando eu preciso trocar uma branch mais rápido. Eu não sei se é porque eu já estou muito acostumado, mas assim, eu gosto da ideia do Visual Studio, para coisas mais rápidas, clicar ali num botão, acho legal, tudo mais. Mas para um full uso do Git, das funcionalidades mais avançadas dele, eu prefiro usar o terminal. Eu acho que a linha de comando, nesse caso, ainda é um pouco melhor que da IDE, para mim, né? Pro meu dia a dia. Isso é verdade. Para comandos mais avançados, tem que ir para a linha de comando mesmo. Agora, coisas do dia a dia, eu acredito que, se for, por exemplo, só commit, eu já utilizo da IDE. Agora, se eu vou fazer merge, alguma coisa aí, eu já vou para a linha de comando. Eu acho também a linha de comando te dá mais informações, entendeu? O que eu vejo da IDE ali é coisas básicas mesmo, bem básica mesmo, no máximo um pull e no máximo um commit. Exato, por exemplo, eu cuido da parte da minha equipe hoje, a gente usa o Git Flow, né, como metodologia. Então, pull request, merge, tudo, sou eu que faço, sou eu que libero para ativar o deploy automático depois, né. Então eu acabo fazendo tudo pela linha de comando, que para mim eu tenho mais controle nessa parte aí. Aí depois que eu faço tudo, dou o push final, aí segue a vida do deploy automatizado, né? Mas assim, no geral, para ter esse controle, eu prefiro ainda a linha de comando. Mas como você falou, de repente para um commit mais rápido, alguma coisa assim, usar IDE é tranquilo. Mas se você precisa fazer muita coisa, igual eu preciso no dia a dia, eu acho a linha de comando melhor. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo que normalmente, principalmente o pessoal que trabalha com TFS ou Azure DevOps, quando você vai fazer um commit pelo Visual Studio, o que ele te dá a possibilidade de você, por exemplo, atrelar já uma task sua lá do Azure DevOps para aquele commit já carregar aquela task até o momento que for, por exemplo, fazer pull request, né? Então, neste caso, faz mais sentido. No caso de utilizar o Git Flow, no Visual Studio até tem uma extensão para você poder ativar o Git Flow, mas ela não é tão legal, eu não acho interessante. Eu acho que já a linha de comando já é mais interessante mesmo. Então, vai de cada estratégia que utiliza, né? Eu penso do dia a dia. Essa parte da task aí é bem lembrada mesmo. A integração dela com o Visual Studio é mais fácil que a gente fazer. Não que não dê para fazer na linha de comando, também dá. Mas essa parte de integração é mais fácil pela interface, né? Acho que assim,
vale da balança de onde o desenvolvedor se sente mais confortável. De novo, se você está acostumado a usar a linha de comando, você não está preocupado muito com o seu SEO. Se for para um lugar, para um cliente, para uma empresa que tem Linux só, por exemplo, você já está com as manhas lá para fazer a utilização direta na linha de comando, né? Mas o que eu sou totalmente a favor é que qualquer coisa que se for fazer é ideal que comece pela linha de comando para você entender como que funciona o processo daquilo tudo, né? Até mesmo, eu acredito que até mesmo uma pessoa que vai trabalhar com aplicações .NET, ela precisa entender como que funciona, por exemplo, ali, o build de uma aplicação, entendeu? Hoje em dia você vai utilizar o MS Build, tudo bem que o MS Build ele é um executável, né? Ele não é um command line, mas o .NET Core, por exemplo, é interessante você entender como funcionam os comandos ali para você compilar ela em qualquer SEO, nesse caso, né? E não se segurar na facilidade que a IDE te dá, porque vai que dá algum problema. Por exemplo, imagine você está numa máquina e você quer baixar alguma coisa do GitHub para você testar local, você não tem ali talvez uma ideia. Como que você vai fazer para poder executar aquela aplicação se você não tem conhecimento ali da linha de comando dela, né? Sim, e o que eu percebo que atualmente o pessoal até já falou em relação ao .NET Core, principalmente, você vê que é uma mudança de projeto mesmo do próprio time, né? Em optar por deixar o .NET CLI 100% até mesmo antes de sair uma funcionalidade no Visual Studio. Então, eu já vi casos onde, por exemplo, tem uma versão preview aí do .NET Core, ela tá redondinha, com os templates todos bonitinhos lá no .NET CLI, você dá um .NET New, você consegue ver, criar tudo certinho por lá. Daí você vai no Visual Studio Preview também, que trabalha com a versão preview do .NET Core, e você tem coisas que não funcionam tão bem, talvez porque não seja o ponto principal que o time está atacando, né? Primeiro eles querem deixar a linha de comando que, como o Bertuzzi falou, roda em todas as plataformas, Linux, Mac e Windows, né? Você tem essa conformidade em todas as plataformas e depois disso eles vão pensar em uma integração um pouco mais visual, essa questão que o Milton falou, integração com outras ferramentas que ajuda bastante. Esse eu acho que é o grande diferencial de você ter uma linha de comando, utilizar uma linha de comando ou utilizar uma ferramenta, é quando ela faz algo a mais e não simplesmente o que o comando em si faz, né? Acho que é isso. Atualmente eu uso, para desenvolver com .NET Core e tudo mais, uso muita linha de comando, tá? O Git também eu prefiro utilizar por linha de comando, até por ter mais controle, que nem o Bertuzzi falou. E tem uma questão que algumas ferramentas, alguns frameworks no caso, eles estão vindo com opções só para você trabalhar com a linha de comando no PowerShell ou no Bash e tudo mais, que é o caso do Entity Framework Core, por exemplo. Eu não sei se já criaram alguma extensão, por exemplo, para o Visual Studio Code, onde você pode fazer, criar uma migration pela IDE, né? pelo editor de código lá. Mas até então, você pode fazer a criação apenas por linha de comando, dar um .NET EF Migrations, etc., né? E vai gerando novas migrations, vai atualizando o banco, vai fazendo rollback. Então, todas essas tarefas são feitas pela linha de comando. E eu acho assim que vai muito de quem já está usando, né? Quanto mais você usa a linha de comando, você percebe que mais produtivo você consegue ser. Então a gente perde um pouco a noção se a gente está sendo produtivo por causa da linha de comando, porque a gente já trabalhou tanto com isso que pegou o jeito. Então, mas como você falou, a questão de pegar o jeito, né? Mas para você pegar o jeito, você tem que vencer o medo, né? Digamos assim, né? E realmente você começar a adotar isso no seu dia a dia, né?
até aí, beleza. A gente tocando no Netcore, no Git, na utilização do nosso dia a dia. Basicamente, todos aqui concordamos que esse seria, entre aspas, o pacote básico para os desenvolvedores de hoje, né? Ou seja, vocês deveriam aprender a utilizar a linha de comando, porque ela pode abrir uma nova gama de possibilidades e ferramentas para você no seu dia a dia. Dito isso, tem gente, como o nosso convidado de hoje, o Everton, que já usa a linha de comando de uma forma muito mais avançada, até de uma forma profissional, hoje onde ele trabalha, né? Que ele usa o famoso PowerShell para realizar automações e fazer outras tarefas. E a pergunta que eu faço para o Everton é: por que eu deveria usar o PowerShell? Conta um pouquinho pra gente aí da sua experiência com o PowerShell e o que você faz com ele. Beleza. Basicamente, o que eu acho mais legal na linha de comando em si, né? É o fato de você ter o feedback muito rápido, cara. Por exemplo, se você executa um comando que vai realizar uma série de alterações em determinados arquivos, você consegue ter o feedback dessas alterações muito mais rápido do que talvez se você fosse alterar esses arquivos, esses artefatos na mão, né? Porque assim, imagina que você vai alterar os arquivos e depois provavelmente você vai startar sua aplicação. Com a linha de comando você tem um feedback muito mais rápido de que aquilo que você está fazendo está certo ou está errado, né? E é por isso que eu gosto bastante de utilizar o PowerShell em si para executar as atividades, pelo fato de que o feedback é instantâneo. Eu não tenho que esperar a tela de loading terminar para que ela me mostre que ela não conseguiu alterar determinado arquivo. E aí eu consigo ficar muito mais focado em resolver o porquê ela não tá conseguindo finalizar a atividade do que com a distração dali do loading da tela, por exemplo, né? E aí o que você pode fazer com o PowerShell, cara? Vários cenários. Por exemplo, eu consigo criar interface gráfica, né? PowerShell Core te dá essa flexibilidade de criar uma interface gráfica que o usuário interaja com ela como se fosse uma aplicação normal, né? Desenvolvida ali com uma interface gráfica, por exemplo, né? Eu consigo executar testes em sites web, eu consigo fazer muita coisa. Consigo, e principalmente, né, alterar ali comportamentos do sistema operacional de forma rápida, né? Porque imagina, se o cara tem que administrar aí um parque de máquinas de, por exemplo, 2.000 máquinas, se ele fosse ter que alterar parâmetro de configuração entrando máquina a máquina e alterando isso via interface gráfica, ele provavelmente ia perder boas semanas e o feedback da atividade dele duraria o mesmo tempo, basicamente, que ele demorou para executar a atividade na mão, né? E a questão do feedback nesse caso é instantâneo. Se ele executar isso por script, ele vai executar no parque de máquinas e vai conseguir extrair a informação de que a atividade que ele efetivou deu certo ou não. Legal. Você falou de PowerShell Core. Nesse ponto aí, qual é a vantagem agora de utilizar o PowerShell Core perto do PowerShell que o pessoal conhece hoje no Windows? Basicamente, ele é muito mais performático, né? Como a gente já tem essa mesma característica aí, utilizando o .NET Core, né? Ele é mais rápido para te entregar as atividades. Por exemplo, se você executar um for each hoje no PowerShell 5.1 e mensurar o quanto esse comando demorou para ser executado, você vai ver que existe uma diferença gritante se você executar o mesmo comando dentro do PowerShell Core. E isso numa interação simples, talvez de um array de 100 valores, por exemplo. Você vai ver uma diferença muito interessante nisso, né? E uma das principais diferenças aí não é uma falha do PowerShell Core, mas é a questão de que no 5.1 a gente tem a mesma relação com o .NET Full Framework, né? Hoje ele está pronto, né? O PowerShell 5.1 hoje ele está pronto, né? Eu tenho uma gama enorme de comandos, né,
que eu não tenho presente ainda no PowerShell Core, mas o time está trabalhando para que isso seja realidade em breve. Então, provavelmente a gente vai ter algumas novidades aí nesse mês de setembro com relação a isso. Deus queira, né, na verdade. Deus e a Microsoft queiram. onde eles consigam criar uma compatibilidade 100% aí com o que a gente tinha no 5.1 dentro do PowerShell Core. O que é legal do que eu acho do PowerShell Core, até instalei ele no meu Mac por recomendação sua, que eu precisava resolver uns negócios e eu achei legal, é a possibilidade de ele ter saído do Windows e ele ser multiplataforma, né? Então eu não estar mais dependente do Windows para usar alguns comandos dele de automação que seriam legais. Eu tenho uns scripts que eu rodo de limpeza de códigos, de pastas, bins e tal, que eu tinha um script muito legal para PowerShell, mas eu para a parte do terminal do Mac, eu tive que converter ele ficou diferente. Hoje, por causa do PowerShell Core, eu consigo usar o mesmo script que eu uso no meu ambiente Windows no meu ambiente Mac. Isso daí eu achei sensacional, essa parte de poder usar. Vamos pegar aí a própria imagem do .NET Core 3.0, ela vem com o PowerShell Core instalado, com o PowerShell é multiplataforma, imagem Docker do .NET Core vem com ele pré-instalado, e durante o build de uma aplicação da imagem, de uma aplicação em Docker, você consegue executar alguma ação com o PowerShell. Então, no próprio arquivo Dockerfile, colocando um run e daí passando o command, né, você pode chamar o PowerShell, que é o PWSH, né, Everton? Isso aí. O utilitário dele, e executar aí alguma ação necessária dentro daquele contexto, né? E falando aí sobre Docker também, pessoal, a gente comentou que o .NET Core meio que fez o desenvolvedor .NET sair da zona de conforto, né, passar a ver com outros olhos a linha de comando, e o Docker também foi um dos motivos que contribuiu para isso, né? Em Docker, muito do que você faz envolve linha de comando, então você acaba de uma maneira forçada ou não, precisando se familiarizar com esse mundo, seja via PowerShell, seja via Bash. Vou fazer um paralelo aqui sobre linha de comandos. Na verdade, até algo que não está relacionado a nós desenvolvedores, mas olha só que interessante. Eu que trabalho no mundo do turismo, por incrível que pareça, o pessoal que trabalha com turismo, eles têm ferramentas de linha de comando para poder vender passagem aérea, vender hotel, alugar um carro. Para quem não sabe, no mundo do turismo existem 3 grandes players gigantes, para vocês terem ideia. Até um tempo atrás aí, o principal, que é o Sabre, era a 4ª ou 5ª maior empresa que trafega dado no mundo. Então, como que é o esquema? Lá nos anos 50, a IBM mais a American Airlines, eles tentaram automatizar a forma de como era vendida as passagens aéreas. E aí eles criaram um terminal via linha de comando, onde os agentes de viagens interagiam, né, com o mainframe lá dessa plataforma. Hoje em dia, para vocês terem ideia, a gente que desenvolve sistemas no mundo do turismo, o pessoal que é mais velho, eles preferem 1000 vezes utilizar a ferramenta de linha de comando, no caso o Sabre, o Galileu ou o Amadeus, do que os sistemas que a gente desenvolve. Porque em uma linha de comando ele consegue fazer uma venda de uma passagem aérea, enquanto no sistema o cara precisa fazer todo aquele processo do início ao fim. Primeira página, depois ver a patrulha de disponibilidade. Então olha para vocês verem que interessante. Não só desenvolvedores ou nós que estamos trabalhando com TI utilizam linha de comando. Pessoal de outras áreas também utilizam esse tipo de linha de comando, entendeu? Caramba, o que você falou é bem interessante, né? Porque a gente fica... Às vezes a gente fica até naquele negócio, né? Nossa, como eu sou
bom, né? Domino linha de comando, né? E daí você olha para o usuário comum e fala, olha lá o cara que só clica, precisa de interface gráfica, e eu mesmo não sabia disso. Extremamente interessante. E tem gente que tem resistência em mudar para os sistemas que a gente faz, que por um lado ele é um pouco mais moderno, mas para vocês terem ideia, um agente de viagem que ele é especialista em GDS, né, no caso Sabre, Galileu, Amadeus, ele tem resistência de ir para uma ferramenta dessa, porque ele faz uma reserva de aéreo em 2 segundos. Ele tem as mesmas opções que a gente tem na linha de comando do PowerShell ou do Bash, por exemplo. Ele colocou a setinha para cima, ele já pega o último comando, já vê a disponibilidade. Então, em questão de 2 segundos, ele faz uma reserva. Enquanto se ele for fazer isso via interface gráfica, ele vai demorar aí, no mínimo 1 minuto. Então, assim, é uma resistência que faz sentido, né? Ele vai ter mais agilidade ali no dia a dia. É que a parte que mais ficou clara pra mim foi: eu trabalho com turismo. O que mais fez jus à abertura de eu sou o Chiquinho Scarpa dos MVPs. Só isso, só queria adicionar esse comentário. Mas só continuando nesse mesmo contexto, talvez a resistência dessa galera seja porque o feedback é muito rápido. Eu já fui da área do turismo também e não sou que nem o Milton que ficou nela, né? Mas enfim, voltando à questão aqui do feedback, é porque quando eu utilizava o Sabre, eu gostava de utilizar a ferramenta justamente porque ela tem um feedback muito rápido, né? E a empresa que eu trabalhava na época, ela implementou um sistema web que o feedback era muito ruim. Então, assim, quando você está falando de aéreo, muitas vezes você tem que fazer um pacote aí para 50, 100 pessoas, né? Provisionar isso não é uma coisa trivial quando você tem uma interface gráfica, porque você tem que carregar os nomes dos passageiros, você tem que escolher assento. Então, assim, o feedback sendo mais rápido, você consegue alocar esses espaços e garantir que o seu evento vai acontecer sem menor problema, né? Exato. E aí, como que a gente faz uma ligação desse pessoal do mundo do turismo que precisa de agilidade com nós que trabalhamos com TI? Então, pensem bem no seguinte cenário. Eu, como consumidor final de turismo, para mim faz mais sentido entrar num site para poder comprar uma passagem aérea, tá? Eu não vou falar o nome aqui agora, porque vai concorrer comigo. Tô brincando. Mas tem vários sistemas de... vários produtos que tem aí no mercado hoje, tá? Decolar, Viajanet, tá? E o que acontece? Para um consumidor final, faz mais sentido ele comprar, porque ele não conhece a fundo ali e ele nem tem acesso a esse tipo de ferramenta, né? Mas ligando essas pessoas com a gente aqui que trabalha com TI. Eu, por exemplo, que sou uma pessoa que consome Azure, mas eu não consumo Azure como um cara que gerencia o Azure, que seria, por exemplo, um profissional ali de infra que está provisionando, ou de DevOps que está provisionando ambientes o tempo inteiro. Às vezes, para mim, faz mais sentido utilizar o portal do Azure, porque é mais fácil. Eu estou provisionando um único ambiente, não é algo em massa. Se você for pegar um cara que trabalha ali com DevOps, implantando ambiente, um cara de infra que implanta ambiente, ou cria usuários ali em massa, para ele não faz tanto sentido utilizar um portal. Foi como o Everton falou, o feedback não vai ser mais rápido, você não vai ter uma resposta, você não vai conseguir fazer um processo em massa muito rápido, entendeu? Então é basicamente isso. Até a gente trabalha com TI, dá pra gente fazer essa ligação, né? Então, assim, se eu não trabalho utilizando algum recurso em massa, às vezes o próprio portal, que ele é mais amigável, faz mais sentido. Ou, ao contrário também, né? Imagina o cara que trabalha ali provisionando não sei quantos recursos por dia, 100 máquinas virtuais, cria máquina, exclui máquina, cria usuário e não sei o que e tal. Faz mais sentido ele utilizar isso via linha de comando, automatizar, né? Entrando nesse caso de nuvem, cara, eu acho que o legal também de quando você consegue
criar um código que vai gerar um recurso na nuvem é o fato da documentação, né? Porque hoje eu sei que os componentes estão posicionados na tela no canto esquerdo, por exemplo, mas amanhã, por questão de usabilidade, alguém pode decidir que os componentes vão ficar na direita. E isso pode causar um pequeno problema na hora que eu vou provisionar meu recurso. Por quê? Porque os componentes mudaram de lugar e aí eu vou ter que, putz, calma aí, mudou. Tá, onde é que é determinada coisa? E quando você cria um script para realizar essas tarefas, você está documentando, né? E também tá meio que se precavendo nessa questão de mudança de layout, porque é comum em qualquer plataforma aí, né? Hoje você utiliza um aplicativo, amanhã ou depois a característica dele muda e você vai ter que reaprender, né? Na questão de quando você está na linha de comando ali, você geralmente, tá? O nível de compatibilidade é muito bom. Então, assim, a documentação determina que existe uma forma de fazer, essa uma forma permanece e conforme eles forem adicionando outras formas de realizar a tarefa, elas vão sendo adicionadas, né? E não sendo removidas. Isso é um ponto importante, né? Que você fica um pouco refém, né, da interface e dessas mudanças que acontecem. A gente sabe aí que trabalha bastante com o Azure, que o portal até um tempo atrás, agora não tanto, né? Estava mudando constantemente, não só em recursos, mas também no visual dele, né? Isso continua, né? Esses dias mesmo teve algumas mudanças na parte App Service, né? Que é um serviço muito utilizado, né? Então a gente brinca e às vezes realmente acontece. A gente vai fazer palestra ou mesmo trabalhando com Azure. Você sabe, isso está aqui no portal, eu vou acessar essa opção. Quando você bate o olho, mudou. Cara, eu acho bem importante pelo menos conhecer a base da linha de comando, até mesmo para o Azure, que é o Azure CLI, né? E pelo menos saber o básico. Que foi implementado em .NET Core também, né? Exato, usar o .NET Core. E pelo menos você saber o básico para fazer coisas corriqueiras aí do portal, né? Não ficar tão refém assim, e também para você aprender, não sair na frente muitas vezes. Já que a gente falou de Azure, né, de portal também, o próprio portal do Azure tem o Cloud Shell, né, tem uma funcionalidade lá que sugestivamente tem o ícone de um shell, né, aquele sinal de maior e o underline piscando, que seria, né? E o que acontece? Com o Cloud Shell, é interessante notar que a gente pode trabalhar com PowerShell ou com Bash no Azure, né? Você já tem uma série de utilitários já pré-instalados, então utilitários que eu posso citar aqui de cara. Como está no Azure, o próprio Azure CLI, né? O kubectl do Kubernetes já vem pré-instalado. Você acesse o PowerShell, você acesse o Bash. O utilitário do Docker, não é o Docker, o utilitário do Docker também está lá, então de repente se você precisa fazer alguma coisa que envolva Docker, alguma ação, você consegue pelo próprio portal do Azure, né? É bom frisar isso. O pessoal sempre brinca, né? O Milton principalmente, isso aconteceu, né? Folclórico, mas aconteceu. Que acontece? O Azure tem um app mobile, né? Tem versão para Android, versão para iOS. Aí o Bertuzzi vai zoar aqui sobre o Windows Phone, né, Bertuzzi? Não, a versão do Windows Phone eu acho que não tem mais, assim como o Windows Phone. Beleza, enfim, isso daí é outro assunto. Daria um podcast de 10 horas com piadas. Mas enfim, a questão, assim, o próprio utilitário para celular, o próprio app, né, a gente consegue usar a linha de comando. Então teve uma situação, né, na verdade eu estava me deslocando de São Paulo para minha casa aqui no interior de São Paulo,
E o que eu acabei fazendo? Eu peguei, né, e precisava subir um cluster do Kubernetes para fazer uma live, né? Eu fiz isso pelo celular. Então, supondo que você esteja na praia, se divertindo no final de semana, tem alguma coisa muito urgente, você precisaria da linha de comando, o que você pode fazer? Pelo celular você consegue executar alguma ação. A gente falou de Azure CLI mais .NET Core, né? O Azure CLI você pode instalar sem problemas em Windows, Linux e Mac, então você não precisa, para gerenciar recursos Azure no Mac, instalar uma VM Windows, né? Sim, só achei errado você acessar uma linha de comando e trabalhar da praia, né? Isso aí achei bem errado. Isso todo mundo achou bem errado. Errado seria, né? Mas a gente sabe que acontece, né? Infelizmente. Eu tenho um caso parecido com o seu, que eu achei que até me fez fazer aquelas famosas reflexões, né? Eu precisei também resolver um problema e do nada eu achei um aplicativo muito legal para o iPad, não me recordo o nome dele agora, mas o iPad não dá aqui perto para eu citar, mas depois eu pego o nome dele para colocar até um link no post aí. E ele resolveu o meu problema. Ele abriu, acessei via linha de comando, consegui acessar um SSH num servidor e fiz o que eu precisava. Então, tipo, aí que eu falei da reflexão, que a gente começa a pensar assim, quem é mais antigo, que pelo menos quando eu era criança, muito criança mesmo, eu lembro que tinha o Windows 3.11, que era nem colorido era. Então a gente começou para trabalhar do DOS, que chamava o Windows. O pessoal lembra, o DOS chamava o Windows. Então a gente começou na linha de comando, que chamava o Windows. Foi subindo o Windows 95, 98 XP, o DOS acabou ficando para o segundo plano, abrindo só como uma linha de comando. Então a gente saiu da linha de comando e entrou na interface. Conforme as coisas foram evoluindo, era muito mais interface. E da interface a gente voltou para a linha de comando. Então, tipo, por quê? Porque, primeiro, eu acho, né, isso aqui é a opinião, você nunca vai implementar tudo que tem na linha de comando na interface. Nem faz sentido você fazer isso. A gente acaba implementando as coisas na interface que são corriqueiras, são mais usuais no dia a dia, né? Eu não vou ficar implementando milhares de funcionalidades, porque a gente não usa toda hora. E segundo, que a linha de comando, ela, tipo assim, ela vai, como eu estava falando naquela hora do Git, ela vai te ajudar a resolver tarefas avançadas, né? Ela vai melhorar essa parte. E eu acho muito louco a gente ficar saindo da interface que a gente está acostumado, assim, a entrar numa linha de comando. E hoje em dia eu considero até preguiça do desenvolvedor ou de qualquer profissional da área de TI, que ele tem aquele pequeno preconceitozinho. Não tem que abrir a linha de comando, na interface eu resolvo tudo. Cara, se você começa a mexer na linha de comando, você percebe o quão mais fácil é para resolver muitas coisas que você está acostumado no seu dia a dia, assim. E quanto ela pode salvar até a sua vida, né? Igual o Renato falou aí, que precisou acessar, igual eu já tive essa experiência que eu precisei acessar. Então, a linha de comando ela não tem que ser desprezada. Não é porque ela parece uma involução para alguns, que eu já escutei gente falando, eu peguei essa reflexão exatamente porque eu já escutei, a gente saiu da linha de comando para interface gráfica e tá voltando, então apaga o Windows dos PCs e instala DOS em tudo. Não é assim. A gente tem que saber trabalhar tanto com as ferramentas de interface quanto a linha de comando. O casamento das dois que faz a gente ser um profissional completo e que resolve todos os problemas do nosso dia a dia. Eu acho que em tudo na tecnologia, pensamento, não só na tecnologia, né, mas um pensamento binário nunca é saudável, né? Então não é, pois ou 0 ou 1, né? Você tem que trabalhar de acordo com o que cada ferramenta te oferece de melhor. E eu acho que essa questão da linha de comando te prover um feedback, que o pessoal comentou aí, mais rápido, é legal quando você está desenvolvendo, pelo menos eu vejo isso. Às vezes você deixa uma linha de comando aberta aí no teu shell favorito e você está programando lá no Visual Studio Code, por exemplo, que é o meu caso, que eu utilizo ele bastante. Se dá um Alt Tab, às vezes dá uma setinha para cima e um Enter é o último comando que você já deu. É muito mais rápido do que eu pegar o mouse e ir lá e clicar no botãozinho do editor de código, entendeu? Então, muitas vezes essa declaração, pela interface gráfica é mais rápido, é mais fácil, muitas vezes não é, né? Depende muito do caso. Muitas vezes é preguiça também, né? Sim.
Um outro ponto importante também aí, falando bastante em linha de comando, é essa nova era que a gente tem aí de infraestrutura ágil, evolução de sysadmin para DevOps, né? Então, basicamente, tudo gira em torno de linha de comando, né? Então, assim, existem algumas técnicas para poder tornar a infraestrutura ágil, então você vai seguir algumas boas práticas de DevOps, né? Criar ambiente automatizado, criar infraestrutura como teste, infraestrutura como código, criar ambiente temporário, fazer pipeline de entrega, fazer pipeline para provisionar ambiente, fazer pipeline para poder desligar os ambientes. Então, isso tudo se dá por linha de comando. Então, eu vou conseguir automatizar tudo isso, né, através de linha de comandos. Existem algumas ferramentas que têm algumas linguagens próprias, mas se você for parar para ver mesmo, as maiorias desses serviços que a gente vê aí, novos serviços de cloud, tá? AWS, Azure, como o Azure CLI, qualquer ferramenta assim, moderna para poder fazer entrega de infraestrutura, de pipeline, tudo ela gira em torno de uma linha de comando, tá? Ela pode ter a própria sintaxe dela, talvez um arquivo YAML, alguma coisa, mas na maioria dos casos você também vai ter uma linha de comando. Então a AWS tem o AWS CLI, o Azure tem o AZ CLI, até o próprio Azure DevOps, eles lançaram linha de comando, né? Então se você tem um cara lá que é responsável por gerenciar ali tudo, às vezes faz mais sentido gerenciar via linha de comando. Então quando a gente fala nessa área de sysadmin, DevOps, né, para quem já fez essa evolução já, basicamente tudo gira em linha de comando. Mas por que essa evolução aí tá cada vez mais na porta de todo mundo aí, para quem é administrador de sistema? Porque hoje a empresa, talvez, que você atue, ela tem determinado número de clientes. Só que esse fluxo vai ficando um pouco insustentável a partir do momento que as vendas vão continuar acontecendo e a equipe que sustenta talvez não cresça na mesma proporção, né? Então, se você começar a abrir a mente para estudar uma linha de comando e começar a ganhar um pouco mais de tempo na questão do seu dia a dia, você vai ver que talvez a sua liderança, né, a questão da organizacional e da empresa agora, né, vai te olhar com outros olhos, né, porque o cara que está provisionando alguma coisa para automatizar, ele não está tirando o emprego dele, ele está facilitando a entrega para o cliente, que é toda a parte de cultura DevOps, né, o fato de agregar valor, né, eu estou agregando valor ao meu serviço, né. Por que o cliente vai ficar comigo? Porque eu sou bonito? Não é porque você é bonito, é porque você entrega com agilidade e com maestria, né? Isso que é um ponto importante também na questão dessa evolução aí que o Milton comentou, né? O fato de você ser mais assertivo, né, na questão de linha de comando é porque já está documentado, né? Então você vai alterar a questão de parâmetros e vai conseguir entregar para um cliente B também que precisa do mesmo serviço que o cliente A e subsequente para todos os clientes que você tenha. Então, assim, se você desenvolver uma automação, você consegue rodar para 1 e para 1 milhão, né? Ao invés de, por exemplo, você realizar essas atividades aí na mão, né? E, por exemplo, você pode testar N endpoints que você provisione também para o seu cliente com PowerShell, né? Com linha de comando, né? E colocar isso talvez num relatório gerencial, né? Para o seu gestor, né? O cara vai ficar maravilhado em ver questão de gráfico, né? Quanto o cliente ficou fora esse mês? Você consegue extrair essa informação de forma rápida aí do seu ambiente, da sua, pensando em infraestrutura, né? Para mostrar aí para ele que o seu serviço está realmente agregando valor, né, para a operação dele. Eu acho que isso tudo faz muito sentido aí
para isso que a gente está vivendo aí de mudança de mindset, né? Onde o cliente tá com você porque você agrega valor à operação dele, não porque você é o maior do segmento, por exemplo. Ele tá pelo que você entrega e não pelo que você é ou parece ser, né? Isso e tem alguns outros detalhes também, assim, né? Falando de linha de comando, de infraestrutura ágil, de infraestrutura como código, isso realmente agrega mais valor, porque o que acontece hoje em dia, por exemplo, você desenvolve, finaliza ali uma ferramenta ou uma nova feature, você quer entregar aquilo para o seu cliente testar, né, fazer algum teste ali, validar se está tudo certo. Então, normalmente, você vai depender de alguém para poder provisionar. Hoje, com a evolução aí da entrega de software, está muito mais fácil. Antes de você publicar, de fazer o seu commit, por exemplo, você já pode deixar seu ambiente provisionado dentro de um código e automaticamente, quando você fizer commit da sua alteração, da sua feature, na verdade, automaticamente você já vai provisionar um ambiente ali para você conseguir entregar lá para o cliente, ele conseguir fazer os testes. E você pode ir muito mais além disso, né? Por exemplo, até pouco tempo atrás a gente estava mexendo bastante com Let's Encrypt, né? Fazendo palestras sobre Let's Encrypt. Então, para vocês verem, o Let's Encrypt ele é um certificado de SSL que te dá a possibilidade de interagir via linha de comando. Então, o que você ganha com isso? Você não precisa mais de alguém lá monitorando o seu certificado e criando lá as configurações dele. Você pode deixar um pipeline, por exemplo, né, uma ferramenta de automação para poder validar isso para você. Por quê? Você tem uma linha de comando para poder interagir com aquele certificado. Então, isso ajuda bastante o dia a dia da gente, né? Então, assim, se você não tiver bem organizado em relação a isso, apesar de que vários players que trabalham com certificado de segurança, eles vão te avisar que seu certificado vai expirar, por exemplo, daqui 10 dias, 20 dias, enfim. Mas você vai precisar de uma interação humana para poder você resolver aquilo. Através da linha de comando, você deixa um robô responsável por resolver aquilo para você, entendeu? Então, são muitos pontos positivos que a gente ganha com tudo isso, né? Concordo plenamente aí com o que você falou, Milton. Inclusive aí para quem estiver ouvindo, é bem interessante esse ponto, porque você consegue, ao invés de ter que ficar fazendo uma atividade que vai ser bem chata, né? Imagina você, sei lá, ter 1000 endpoints lá para gerenciar e você tem que verificar todos os dias se o certificado expirou. E, por exemplo, se forem 100 sites seus que estão apresentando problema na questão do certificado digital, quanto tempo você vai demorar para restabelecer esse serviço, né? E quanto tempo o seu cliente vai ser afetado por essa falha, né? Isso é importante de colocar no papel aí, porque é aquela questão, né? Se a gente já não tem muita paciência com a questão do feedback lá de um aplicativo no telefone celular, imagina um cliente acessando um site de um banco, por exemplo, e esse site está fora do ar. E assim, falta pouco tempo pro seu TED conseguir ser efetivado no mesmo dia e o cara não consegue executar esse TED, né? E daí ele perde alguma oportunidade por conta disso. Então a gente tem que sempre pensar na questão de o quanto meu serviço é sensível para ficar fora do ar, né? A questão do downtime é muito importante hoje em dia, quando a gente está falando tem um serviço ali que é provisionado por um hospital, né? Então, dando entrada no hospital, né? Imagina que o cliente ele não pode esperar muito tempo, né? Você está lidando com vidas, então se você deixar esse serviço fora muito tempo, o quão crítico é para a questão de afinidade com o cliente também, né? Porque isso, de certa forma, vai ser cobrado também, né? O cara vai querer algum respaldo por conta disso, né? Ele vai querer um desconto na fatura, né?
Então, tudo é importante de se levar em consideração, né? A linha de comando está aí para facilitar a sua vida, não para ser um bicho de 7 cabeças, né? Olhe para o terminal com outros olhos, né? Tanto é que a Microsoft aí também, logo mais provavelmente vai sair a questão do Windows Terminal, né? Por default, né? Pro Windows. Então você vai ter ali uma command line mais cara de Bash, misturada um pouco com PowerShell ali, e vai poder interagir entre as command lines também, né? Você vai poder escolher o sabor que você quiser, né? De command line. Muito bem, pessoal. Então, esse foi o nosso episódio sobre linha de comando. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembre-se que alguns dos itens que a gente falou nesse podcast, os links vão estar no post do nosso blog, que é o devshow.com.br. Não esqueçam de favoritar a gente, dar sua estrelinha lá no iTunes. Nós estamos também no Spotify. E você pode ouvir a gente diretamente no seu app de podcast favorito ou no devshow.com.br. Fica a dica aí para quem ainda não ouviu os nossos episódios anteriores. A gente já fez episódios sobre migração, sobre Docker, sobre arquitetura, sobre muita coisa, sobre nuvem. Então, fica o convite aí para vocês ouvirem os nossos outros episódios também. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo episódio. Valeu! Valeu pela oportunidade aí, pessoal. Até mais. Falou, galera. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, pessoal. Até mais. Boa noite, pessoal. Aqui é o Silvio Santos e PowerShell é o novo perfume da Jequiti.